Oi, oi, galera! Eu sou o Jean Paul, criador do perfil Um Gay Espírita nas redes sociais, e esse é o Papo Queer, hoje com a presença dele, que é escritor e poeta, professor mestre em avaliação pela Fundação Seis Gran Rio, membro da Academia Duque Caxiense de Letras e Artes, membro sócio-correspondente da Academia Petropolitana de Letras e diretor executivo do Instituto Libertas. Sidney Oliveira, professor, consultor educacional, budista. Sidney, muito bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? É um grande prazer estar com vocês aqui, junto com o nosso amigo Jean, para poder a gente trocar um papo e aprender um pouco mais, cada um ensinando uma coisa ao outro. E todo mundo pode ampliar um pouco mais o pensamento. Com certeza. Então, para a gente já dar início ao nosso papo, queria que você falasse um pouquinho, Sidney, da sua história com o budismo, como você se tornou budista, como isso surgiu na sua vida. Muito bom, muito bom. É interessantíssima essa oportunidade, maravilhosa essa oportunidade de poder dialogar com vocês e explicar aí essas minhas origens, né? A minha mãe, ela iniciou a prática no budismo em 1970 e eu nasci em 1972. Então, eu já nasci numa família praticante do budismo de Nichiren Daishonin, membro associado da Soka Gakkai Internacional. Então, na verdade, a gente tem até um nome específico para as crianças que nascem numa família budista que a gente chama de Fukuchi, né? Então, assim, então eu sou um Fukuchi, aquele que nasce num lar budista, né? Então, na verdade, toda a minha educação, toda a minha formação, ela teve como base essa filosofia budista. E o budismo de Nichiren Daishonin é muito interessante porque ele fala a respeito do Sutra do Lótus como essência do ensinamento deixado pelo Siddhartha Gautama. E o Sutra do Lótus, ele fala da simultaneidade da causa e do efeito. E causa é aquilo que eu penso, falo e faço, que pode ser positivo ou negativo. E tudo isso faz parte da minha vida. Então, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço. Então, de alguma forma, essa ideia do que pensa, fala e faz norteou a minha vida, entende? Eu procurei, não que eu seja perfeito, muito longe disso, mas essa atenção, Sidney, o que você anda pensando, falando e fazendo, essas coisas podem retornar para a sua vida. Então, pense, se esforça para pensar melhor, para falar coisas mais positivas e para fazer coisas melhores. Então, toda uma trajetória de vida com base nessa lei de causa e efeito fundamentada pelo budismo de Nichiren Daishonin. Já são 48 anos de vida, 48 anos que eu me orgulho muito de viver isso e de poder assim difundir essa filosofia na prática, de como de fato é o comportamento de alguém que se preocupa não só com a sua própria felicidade, mas com a felicidade de outras pessoas. Essa é a grande busca, né? Essa felicidade plena e absoluta. Bem Não sei interessante. se eu expliquei bem aí. Não, explicou sim. É bem interessante, né? Quando a gente começa. O espiritismo também tem muito essa coisa da causa e efeito, ação e reação, essa lei, né? E quando a gente começa a pautar a nossa vida, sabendo que aquilo que a gente faz vai gerar alguma consequência, né? E que vai trazer um retorno para a gente começa realmente a ponderar sobre o nosso livre-arbítrio, né? De que forma a gente age, de que forma a gente se relaciona, como a gente se posiciona no mundo, né? E eu queria saber um pouquinho como essa ideia de divindade ou de criador, de Deus, enfim, eu não sei como vocês chamam, se existe essa ideia de algum criador, né? De todo o universo ou do planeta, e como é que é essa relação com essa divindade. É maravilhoso você poder perguntar sobre isso, porque eu acho que é uma questão assim muito séria, né, que envolve a humanidade, de um modo geral, em diversificadas crenças e modos, né, de olhar a relação do homem
com o universo, com os poderes além daqueles que a gente consegue explicar. Então, assim, para nós, não existe essa figura antropomórfica, digamos, de Deus, né? Então, assim, a gente percebe que muitas filosofias trazem essa imagem, quase que uma figura humana do que fosse esse Deus, né? Para nós, nem essa nomenclatura a gente utiliza de Deus. Nós falamos de lei mística. Que lei mística é essa? É exatamente essa lei da causalidade, essa lei da causa e do efeito. Que para nós isso é extremamente profundo, poderoso e místico. Então, essa lei de causa e efeito, para nós, é a lei que rege as nossas vidas e todo o universo, né? Que não tem início nem fim. Então, é a própria lei mística em si, que nós chamamos de Nam-myoho Renge Kyo, né? Nam-myoho Renge Kyo acabou se tornando o mantra, né? Deixado como herança por Nichiren Daishonin, né? Que deu sequência aos estudos budistas no século XIII, lá no Japão, e ele fala, então, desse Myoho Renge Kyo, que Myo é místico, Ho é lei. Myoho, lei mística. Que lei mística é essa? Renge, a lei mística da flor do lótus. Renge é a flor do lótus, que é a metáfora que dá a ideia da simultaneidade da causa e do efeito, porque a lótus nasce, né, floresce com as sementes em cima. Então, ao passo que ela floresce, né, suas pétalas em cima estão as sementes. Então, mostra, ao mesmo tempo, essa relação de causa e efeito. E para onde, né, para que direção eu quero levar essa lei mística? Né, para Kyo, na direção da minha própria felicidade e da felicidade de todas as pessoas ao meu redor. Então, aí Nichiren Daishonin acrescenta o caráter Nan na frente desse Myoho Renge Kyo, que é o título do Sutra do Lótus, que, segundo ele, é a essência do ensinamento do Siddhartha Gautama, porque nele diz que todos podem se tornar Budas, que Buda não é uma única pessoa. E qual é o significado de Buda? É aquele que despertou para a essência da vida. É um ser iluminado, é um ser sábio, é um ser forte, né? Então, Nan significa extrair energia vital ou compreender a vida de acordo com o quê? Com a lei mística, Myoho, de causa e efeito, Renge, na direção da minha felicidade e da felicidade de todas as pessoas nas três existências, passado, presente e futuro. Então, Nam-myoho Renge Kyo para nós é a essência de todo o universo, né? Então, a gente não adora uma ideia de Deus. A gente não tem a ideia de que um ser divino fora de nós vai nos ofertar coisas ou pode nos punir por alguma coisa, né? Então, não. Na verdade, essa prática, ela nos dá total liberdade e independência de que essa trajetória, esse destino, quem escreve sou eu. Então, no decorrer do processo da minha vida, se alguma coisa não está bem, se eu não estou gostando de alguma coisa, eu não tenho que aceitar essa coisa como algo divino que me foi dado e que agora eu vou ter de cumprir isso. Não, eu posso mudar essa trajetória. Se eu quiser mudar, eu tenho o poder de mudar essa trajetória. E aí eu direciono o destino para onde eu quiser, né? Com a minha própria escrita, com a minha própria assinatura, com o meu próprio poder. A gente acredita que restando esse Nam-myoho Renge Kyo é uma conexão direta com esse universo todo e que emana de nós esse poder, essa sabedoria, essa força, essa iluminação, né, que é do próprio ser humano, né? Então, assim, todos nós temos essa capacidade. Então, por isso que o próprio Buda não se achava um ser especial a ter de ser adorado por ninguém. Muito pelo contrário, ele queria que todas as pessoas percebessem que o estado em que ele chegou, dessa iluminação, dessa visão, dessa compreensão da vida, que todos tinham a mesma possibilidade, né? Que era uma questão de exercício e de se auto-enxergar.
Nossa, é uma visão, eu acho muito poética e bonita, e os simbolismos também, nessa questão da flor de lótus, como você bem trouxe, tudo muito bonito e que faz total sentido, né? Faz muito sentido. Se todos nós pautássemos as nossas decisões, nossas ações e nossas relações com esse pensamento, né? De repente a gente teria uma sociedade organizada de uma forma melhor. Mas agora, Sidney, falando, essa é uma visão que você estudou, né? Desde de pequeno, como você disse, você nasceu dentro dessa família já budista, nessa filosofia, essa visão, ela te auxiliou no momento de autodescoberta, de compreensão enquanto um homem homossexual? Como foi esse processo? Como é a visão desses ensinamentos budistas, dessa filosofia sobre esse tema, né? O tema das pessoas LGBTs? Mais uma vez, assim, maravilhoso você poder perguntar isso. E eu posso te dizer que, na verdade, assim, ao longo da minha trajetória, eu fui me construindo, né, buscando extrair de dentro de mim mesmo esse ser forte, né, esse Buda, evidenciar esse estado de vida, né? Então, na verdade, assim, esse processo, né, de autorreconhecimento não é um processo muito fácil, até porque a gente vive dentro de uma sociedade que marginaliza, discrimina, maltrata, menospreza, enfim, né? Então, e diante disso a gente percebe que tem diferenças, né? Percebe diferenças no processo da sua vida e daquilo que está ao nosso redor, né? O budismo de Nichiren Daishonin é muito interessante, que ele fala muito sobre a natureza das coisas e dos seres, né? E que todos os seres e todas as coisas têm uma natureza peculiar e precisa evidenciar o melhor disso, ou seja, o estado de Buda de todas as coisas, entende? Então, assim, todas as coisas e seres também têm esse estado de Buda e precisam, assim, evidenciar isso, manifestar isso, buscando o melhor de si, né? Então, existe um princípio chamado da damasqueira, do pessegueiro, da ameixeira e da cerejeira. Então, quando fala que cada planta dessa, né, ela possui características peculiares, né, fragrâncias, sabores dos seus frutos bem peculiares. Então, eu jamais posso querer que uma cerejeira me dê ameixa. Jamais ela vai me oferecer ameixa, né? Porque ela tem a natureza da cereja. Ela é uma cerejeira, né? O que eu posso querer é que ela me oferte a melhor cereja, né? A cereja mais nutritiva, a cereja mais saborosa, né? A cereja mais saudável. Então, é o melhor de todos os seres, de todas as naturezas. Então, quando eu li esse princípio, eu fui entender que eu também tinha uma natureza minha própria, peculiar, que não era de mais ninguém. Era a minha natureza, a minha história, né? O meu significado, a minha missão. Então, isso fez com que eu não sofresse nesse sentido de me achar estranho aos outros, né? Então, eu sou um estranho, eu sou um marginal, eu sou um doente. Jamais pensei isso, nesse sentido, porque compreendi que eu, como qualquer pessoa, tinha uma missão, né? Existe até uma frase do Dr. Ikeda, que é assim, um grande mestre, né, da Soka Gakkai, um grande mestre budista, e ele fala exatamente isso. Ele diz assim: eu, como você, tenho a minha missão. Ninguém, senão eu, pode levá-la à plena realização, né? Então, na verdade, eu tive de compreender qual era a minha missão, né? E de que maneira eu, Sidney, poderia ser o melhor de mim mesmo
não o melhor me comparando a ninguém, mas o melhor de mim mesmo, né? O melhor de mim mesmo fez com que esse Sidney se tornasse um educador, fez com que esse Sidney se tornasse, né, um escritor, um poeta, um humanista, uma pessoa que realmente não está preocupado só com a própria felicidade, mas está preocupado e se dedica a quem também tá no entorno. Entende? E felizmente, né, que você se tornou isso tudo. Quão necessário você é enquanto professor, enquanto humanista, você que tem um trabalho também voltado para a ecologia, né, com o Instituto Libertas, um homem das letras, né, da educação, isso é fantástico. E como foi para a sua família lidar com a sua orientação sexual? Porque a gente, como você bem falou, a gente cresce nessa sociedade, né, hétero cis normativa, então a gente cresce já compulsoriamente achando que temos que ser cisgêneros e heterossexuais, né? Como foi para sua família budista? Esse pensamento também foi mais fácil de compreender? Olha, eu posso dizer para você que assim, eu não consigo te dar uma resposta única sobre isso. Assim, não, foi assim. Não, porque assim, cada mundo dos elementos da minha família também são universos diversificados, né? Cada pessoa é um universo diferente e cada um também lida com essas questões de diferentes formas. Eu posso dizer que para minha mãe foi muito impactante, né? Porque os meus pais são nordestinos. Para os meus pais foi muito impactante. Eles são, né, tiveram uma outra cultura, uma outra formação muito rigorosa dos pais, muito ortodoxa, enfim. Então, era uma novidade muito grande ter esse filho diferente dentro de casa, né? E aí, mesmo assim, tendo, aprendendo com a filosofia budista, digamos assim. E isso foi a grande chave, né? O grande acolhimento, digamos assim, o grande conforto foi exatamente praticarmos essa filosofia. Porque eu, por exemplo, já que tinha nascido e também estudava e tal, então eram argumentos que eu podia trazer na discussão com a minha mãe, por exemplo, né? Então, lembra desses princípios? O que está sofrendo com isso? Se o mais importante sou eu ser feliz, eu não sou doente, né? Eu sou diferente, eu tenho uma natureza diferente, única, singular, é a minha natureza. E isso não é vergonhoso, né? Eu não vou transformar isso numa vergonha, num demérito, né? Em algo negativo. E eu também não vou criar uma personagem, né? Então, assim, eram lutas, sabe? Mas lutas, assim, muito transparentes, muito verdadeiras e que não foram fáceis, na verdade, mas que foram muito sinceras e muito profundas no sentido de buscar a essência das coisas, né? Então, eu sempre pautei a minha caminhada muito nisso. E, assim, para outros elementos da família, meu pai, por exemplo, a gente nunca tocou nesse assunto. Meu pai já é falecido há 20 anos, já fazia 20 anos agora, e nós nunca tocamos nessa questão. Isso não quer dizer que ele não soubesse o filho que ele tinha e que ele não me amasse, né? Então, só o fato, de repente, de não tocar no assunto já era uma forma de, talvez, o modo dele, o modo que ele construiu de conviver de maneira harmoniosa, né? Então, me observando, me olhando. Muito engraçado que eu sempre fui um homem das artes e tal, do teatro, né? Da expressão corporal. Aí, num festival do próprio budismo, que a Soka Gakkai ela promove muitas ações educacionais, culturais. Então, teve um festival cultural da Soka Gakkai que eu fui responsável do teatro. E aí, só que era um festival grandioso, assim, né? Maracanãzinho, de grandes proporções. Então, assim, não podia ser um teatro falado, não tinha microfone sem fio na época. Então, tinha que ser uma coisa mais impactante, visual.
E aí eu fiz um teatro meio que expressionista e tal, com música de guitarra, de fundo, um instrumental, né? A Odisseia da Humanidade, chamamos assim, onde a humanidade nascia, crescia, se desenvolvia, passava por conflitos e mais conseguia encontrar a paz. E ali tinha muita expressão corporal, de não sei o quê, né? A música movimentava a gente. E, assim, o teatro fez um total sucesso. Todos adoraram o teatro. É porque eu fui inventar uma bolha gigante de plástico, gigante, uma bolha, onde todos entravam nessa bolha como se fossem espermatozoides, sabe? Assim. E depois a gente explodia com essa bolha e nascia e crescia, todos os gestos e tal, e a música de fundo. Aí foi tão engraçado que aquilo ali era possível, sabe? Na visão do meu pai, de todo mundo, tipo assim, não, é arte, né, tal, ok. E aí eu cheguei em casa nesse domingo que foi o festival, ainda emocionado no festival e tal. Aí começou a tocar umas músicas da Madonna, umas músicas mais instrumentais da Madonna, uma coisa assim, mais tranquila. E aí eu comecei a dançar no quarto, né? Sozinho, dançando no meu quarto, e a porta aberta, mas assim, aquelas danças expressionistas, né? Mergulhando em mim mesmo, aquelas coisas introspectivas. Aí meu pai parou, ficou olhando da porta. Não esqueço, tio. Ele ficou olhando para mim da porta do meu quarto. Aí falou assim: Meu filho, o teatro acabou. Meu filho, o teatro acabou. Tipo Maravilhoso. assim, né? Tipo assim, para com isso agora. Assim. Para com isso agora, papai te entende, né? Mas agora assim, já acabou, né? Dá um tempinho, fica e tal, né? Enfim. Já foi Então, suficiente, né? e aquela frase dele, aquele gesto dele, foi tipo assim: eu sei quem você é, né? Eu te aceito como você é, mas assim, menos, né? Assim, menos, um pouquinho menos. Mas enfim, né? Então, essa relação hoje, né? Toda a família, de um modo geral, sempre me respeitou muito, né? Sempre valorizou muitas coisas que eu sempre fiz, que eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu fui o primeiro da minha família a passar para uma universidade federal, a concluir um curso acadêmico, né? Uma trajetória de vida nessa caminhada, como escritor, como poeta, primeiro a lançar um livro. Então, assim, de um modo geral, eu tenho muito respeito e o amor de todo mundo e as pessoas sabem quem eu sou e me respeitam pela minha trajetória, pela minha caminhada e por quem eu sou. Sidney, a gente já está se encaminhando para o finalzinho do nosso Nossa, bate-papo. Passa muito rápido, eu sei. E eu quero te propor, antes da gente finalizar, um ping-pong. Tá? Eu vou adaptar aqui, porque geralmente eu falo Deus ou divindade mas eu vou adaptar aqui para a sua filosofia e para o que você acredita. Então, a proposta é tá. dar uma frase e você completa com uma palavra, se quiser explicar um pouquinho, sem problema, tá? Então, vamos lá. Causa e efeito é? Essência da vida. Religião é? É união, é paz, é respeito a todas as pessoas. Ser LGBTQIA+, é? É ser você mesmo, é fazer valer as diferenças, fazer valer a diversidade da vida, a singularidade de cada ser humano, o valor de cada vida. Sidney, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui, pelas suas lindas palavras, por explicar um pouquinho para a gente, trazer um pouquinho para a gente essa visão da filosofia budista. Passo para você agora suas palavras finais, o que você diria para quem está se compreendendo LGBT mais agora e, de repente, querendo estudar também um pouco mais sobre a filosofia budista. Uhum. Eu, querido, assim, antes de mais nada, eu quero agradecer, né, a oportunidade, os desafios que nós tivemos, inclusive, para poder estar aqui, né, mas a gente conseguiu criar esse momento no dia de hoje, muito especial. Eu gostaria de dizer para todos, né, assim, que jamais menosprezem a própria vida e jamais menosprezem a vida de ninguém, né? Reconheça a si mesmo,
valorize a sua vida e lute para que essa vida tenha um significado positivo na história da humanidade, né? E a história da humanidade pode ser uma coisa muito grande. Então, assim, seja significativo onde você está, onde você estiver. Faça diferença nesse lugar, faça diferença nessa sua praia. Respeite a si mesmo, consiga respeitar também a visão e o espaço do outro, né? Mas lute com dignidade pela sua própria história, sem jamais desistir, sem jamais menosprezar a si mesmo. Jamais pense em tirar a sua própria vida. Essa vida vale a pena ser vivida, vale a pena superar todos os desafios e mostrar que você e que você é especial. É isso. Gratidão, Sidney, mais uma vez. Gratidão a quem acompanhou a gente até agora. Deixe seu comentário, sua curtida, se inscreva no canal, ative o sininho. Nos vemos por aí. Beijos de glitter. Beijo. Nam-myoho Renge Kyo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.